Quero cumprimentar a todos na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Com muita alegria que eu venho diante das redes sociais para ministrar uma palavra de Deus. E eu quero aqui externar quão eu amo falar desse nosso Senhor Jesus, que com uma obra tão bela, com uma obra tão extraordinária, nos chamou para esta grande missão. Quero compartilhar com vocês o versículo que se encontra no livro de Filipenses. O capítulo é de número 3 e o versículo de número 20. Palavra essa que o Senhor ministrou no meu coração na madrugada. E eu acordei refletindo a respeito deste versículo. E eu quero, no nome de Jesus, passar a vocês tudo aquilo que o Senhor me levou a refletir, me levou a esta grande reflexão. E eu tenho ouvido muitos dizerem, nesses tempos difíceis. Irmãos, tempos difíceis sempre existiram. Apenas esse, como alguns outros, mas esse em especial, ele foi mundial. Este vírus que conseguiu, numa proporção sem explicação, sem palavras, ceifar a vida de muitos, né? Mas tempos difíceis sempre existiram. Muitas pessoas morrem de fome, muitas pessoas de outras enfermidades, enfim, não quero me deter a isso, mas tempos difíceis sempre existiram. Não paramos para analisar que há muito tempo, tanto é que o ditado é este, o mal do século é a depressão. A depressão, ela tem matado de uma maneira absurda. Então, assim, tempos difíceis sempre existiram, né? E sem mais delongas, Filipenses, o capítulo é de número 3 e o versículo de número 20 vai nos dizer assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vou ler mais uma vez. A palavra vai nos dizer no versículo 20 do capítulo 3 de Filipenses: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Se você for acompanhar todo o capítulo ou o livro de Filipenses, carta essa escrita à cidade de Filipos, aonde Paulo, logo no começo, ele vem trazer um grande alerta. Ele diz assim: eu não me canso de falar sobre este assunto, referente aos cães, aos falsos profetas. Ele vem falando sobre pessoas que estavam para enganar e pessoas que confiavam na força do seu braço, na força da carne. E quando ele traz para a força da carne, ele coloca que ele também poderia confiar na carne pelo seu grande currículo, fariseu de fariseus, aprendeu aos pés do doutor Gamaliel, era um homem muito instruído, mas ele diz que quando ele conhece
o verdadeiro amor, a verdadeira sabedoria em carne, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele pega todo aquele conhecimento e ele coloca como nada, porque quando ele conhece o que de fato é real, o que de fato preenche, o que de fato sustenta, aquele que nós falamos, eu aceito como suficiente, como único, ele expressa isso muito bem, porque ele diz que tudo que eu pensava ser de muito valor, quando eu conheci o mais precioso, que é o nosso Senhor Jesus, eu vi que isso não era nada. Eu coloquei como um esterco, porque Ele é maravilhoso. Então ele vem trazendo isto e quando ele chega no versículo 20, que ele fala assim, olha, a nossa cidade é nos céus, e é sobre isso que eu quero ministrar hoje aqui, sobre cidadania. Em outras traduções, a palavra do Senhor vai nos dizer, vós sois cidadãos dos céus. Na minha tradução diz, mas a nossa cidade está no céu. E quando fala de cidade, eu entendo sobre, ou na outra tradução, quando diz cidadão, eu até tenho o hábito de buscar, né, a palavra cidadão, o que ela quer dizer, habitante da cidade, indivíduo que, como membro de um Estado, usufrui de direitos civis e políticos, por este garantido, e desempenha também os deveres. Precisa se cumprir também os deveres. Tem os direitos, que por este está garantido, ou seja, tudo que você imaginar do reino dos céus, este reino celestial, este reino que Jesus pregou, é chegado o reino dos céus. E hoje nós dizermos que somos cidadãos dos céus, e é sobre isso que eu quero ministrar hoje aqui. Eu poderia usar como base o Salmo de capítulo de número 15, que vai nos trazer aí uma explanação sobre os deveres, para que então possamos usufruir dos direitos, mas também não quero me deter nisso. Eu quero vos falar sobre a ação do cidadão dos céus. Mas eu vou ler o Salmo de número 15, que diz assim o Salmo: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Duas indagações, ou seja, duas perguntas. Aí vem a resposta. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda, mesmo se for custar algo muito, talvez até a sua vida, ele não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Eis aí uma receita de conduta, eis aí uma receita de ética, eis aqui uma instrução que nos faz refletir, nos faz examinar a si mesmo, olhar para dentro de si e ver o que de fato ainda está em falta. Mas quando nós lemos 1 Coríntios, capítulo de número 11, um versículo que diz que se nós mesmos
fôssemos nos julgar, nunca seríamos condenados, ou seja, nunca estaremos em falha, nunca estaremos em falta quando temos que nos julgar. Mas só que quando nós nos deparamos com o Salmo de número 15, aqui não existe meias verdades, aqui não existe o achismo, ou talvez aqui a palavra de Deus ela é direta. Eis aqui uma receita, tanto é o verdadeiro cidadão dos céus, é o subtítulo, mas colocando na ação de um cidadão dos céus. Quero trazer aqui algumas passagens bíblicas que fará nós refletirmos como estamos agindo em determinadas situações. No capítulo 1 de Gênesis, a palavra do Senhor vem nos dizer que no princípio Deus criou a terra, e a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus pairava. Irmãos, quando o Senhor ministrava isso no meu coração e me fez refletir o ambiente em qual o Espírito de Deus assim pairava, hoje, quando nós paramos para refletir, quantas situações que se encontram sem forma e vazia? Quantas pessoas, um adjetivo, vivendo de aparência? Quantas pessoas com uma busca compulsiva de se mostrarem tão forte, mas na verdade muito frágeis. Gente, isso é muito lindo, ó. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Meu Deus. Um agente do céu, um agente do reino, um cidadão do reino, ele foi chamado para agir nessas áreas. Quantas situações, quantas pessoas que nós temos visto que estão sem forma, vazias, tão carentes. Como eu já disse aqui, a depressão que tem carcomido seu interior. Como nós temos agido sobre essas vidas, em prol dessas vidas. Sabe, hoje escutamos muito, não tem mais jeito, a pessoa ela não quer, ela não quer mudar, ela não aceita, ela não permite, ela é tão fechada, ela é tão bipolar, tão carrancuda, enfim, são inúmeros adjetivos que nós usamos, mas como cidadãos dos céus, aqueles que são cheios, aqueles que entenderam os propósitos de Deus, se Ele não consegue um meio de chegar até esta pessoa, ou até esta situação, ou até este embaraço, mas ele vai para o joelho, ele vai para a oração, e na oração, irmãos, eu vou dizer algo aqui com muito temor no meu coração. Sabe por que nós não oramos tanto? Sabe por que nós não
Eu não digo nem gastar tempo, porque não é gastar tempo, isso é ganhar tempo. Sabe por que nós muitas vezes passamos dias sem orar? Não é que nós não acreditamos na mudança da situação. É que talvez a gente ainda não entendeu o papel do cidadão dos céus. Nós estamos conversando com aquele que tudo fez, com aquele que tudo criou, com aquele que, não achando ninguém maior do que ele, jurou por si mesmo, assim relata a palavra do Senhor. Aquele que Isaías relata muito bem, dizendo assim, que não há quem impeça o agir dele, porque operando Deus, quem impedirá? Quando eu entendo que eu sou cidadão, como eu li aqui, que tem os direitos. Irmãos, isso é conectividade com aquele que nós dizemos tanto que é dono do ouro e da prata. Aquele que com uma só palavra pode mudar, aquele que com o seu agir não há quem impeça. Só que muitas vezes nós não estamos como cidadãos, agindo como cidadãos, buscando de fato no agir. Olhamos uma situação sem forma e sem vazia, e muitas vezes estamos como aquela parábola de Jesus, que veio o sacerdote, veio o levita e olhou, mas passou de largo, vê a situação, mas já logo vem e diz, não tem jeito, a pessoa ela não quer. Ah, meu irmão, cidadão do céu, age diferente, cidadão do céu sabe com quem está conversando, cidadão do céu sabe com quem está falando, cidadão do céu sabe a quem buscar, cumpre-se os direitos e usufrui dos direitos, cumpre os deveres e usufrui dos direitos. Então, vamos refletir um pouco. Que situação nós já decretamos a falência? E o Senhor vem hoje aqui para dizer, como cidadão do céu, vale a pena. Quer ver o maior exemplo? Jesus pega o barco de Pedro, afasta um pouquinho da margem e começa a pregar. E ao terminar a mensagem fala, bora pescar? Olha que interessante a ação de um cidadão do céu. Senhor, já pescamos a noite toda e nada apanhamos. Mas só que quando o Senhor estava falando, enquanto o Senhor estava instruindo, nasceu uma esperança tão forte aqui dentro de mim que, conforme segundo a tua palavra, eu irei. Irmão, cidadão do céu sabe o poder que tem a palavra. Cidadão do céu conhece as armas que tem. Cidadão do céu não olha para o tempo presente, ele não olha para a situação presente, sabe por quê? Porque ele vai buscar em Deus uma resposta, ele vai buscar em Deus uma direção. Olha outra situação e olha a ação de um cidadão dos céus. Havia um homem, e este homem estava malhando trigo no lagar. E quando o cidadão do céu se manifesta e ali o saúda, e ele diz assim, como? Como vou eu fazer isso? Sou o menor, minha família é o menor, a minha tribo é a menor. E o
que aconteceu com o Deus dos nossos pais. Olha a situação que estamos hoje. Ei, era um cidadão dos céus que estava lá. Ele poderia agir de uma maneira na sua autoridade, mas não, ele ouviu. E quando ele termina de ouvir o que Gideão estava expondo, ele olha para aquele homem e diz assim: vai nesta tua força, varão valoroso. Aquele homem estava com os olhos tão impregnados nas adversidades, nas injustiças aplicadas sobre a vida dele, que ele tinha já esquecido a força que havia dentro dele. E quando ele escuta esta palavra, vai nesta tua força, irmãos, eu não posso dizer o que não está escrito aqui, mas eu sei que aquele homem conseguiu ainda convencer 32 mil homens. Um agente, um cidadão dos céus tem palavras que edificam, palavras que exortam, palavras que redarguem, palavras que ensinam, palavras que incentivam. Observem, nos dias de hoje, quantos coaches existem. E eu sempre digo, qual é a finalidade do coach? Resgatar a força que há dentro das pessoas, força essas que elas sabiam que tinham, mas devido às adversidades, às afrontas, foi minando as suas forças. Cidadão dos céus, conhece a autoridade que tem na palavra. E quando este homem diz, quando esse cidadão diz, vai nesta tua força, este homem já logo redobrou o ânimo e ainda convence 32 mil homens. Tudo bem que depois Deus falou, não, para que vocês não se vangloriem na força do teu braço, nós vamos eliminar alguns homens aí, porque vocês vão entender que a tua força vem de mim. Um cidadão dos céus, ele apresenta os céus. Um cidadão dos céus apresenta aquele a quem ele serve, o rei. Oh, glórias! Cidadão do céu, ele é destemido. Cidadão do céu, ele não teme o mal, pelo contrário, ele entende os propósitos. E ele sabe que até as adversidades é para edificação, as adversidades é para aprimoramento do seu ministério, da sua vida pessoal, social, conjugal, familiar. Outra ação de um cidadão do céu, um homem chamado Daniel, ele começa a orar. E a Bíblia diz que passando 21 dias, oh glória, olha que tremendo, irmãos, 21 dias orando. E quando a resposta vem, isso me chama a atenção. Quando a resposta chega, o cidadão do céu diz assim, desde o primeiro dia, eu ouvi a tua oração. Mas eu passei aí por um desconforto, mas a tua oração foi ouvida. O que eu aprendo aqui? Cidadão do céu, não guerreia com a força do teu braço. Cidadão do céu não confia em carro, não confia em cavalo. Cidadão dos céus confia naquele que fez os céus e a terra. Cidadão do céu anda com a sua confiança no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um cidadão do céu, ele é o próprio
agente. Como diz a palavra do Senhor, ele é dispenseiros, ele é mordomo dos mistérios de Deus. Cidadão do céu agindo é desta maneira. Ele olha aquela situação e ele não desiste. Cidadão do céu não para. Cidadão do céu, por mais que se prostra, mas o seu prostrar é diante do rei. Cidadão do céu, como diz a palavra do Senhor, que Paulo, trazendo uma exortação, ele fala que se fez de grego, ele se fez de tolo, ele se fez disso, ele se fez daquilo, para que pelo menos alguns fossem salvos. Sabe por que ele fala? Gente, eu acho lindo. Lindo, 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 lindo. Cidadão dos céus, quando ele tem a certeza de salvação, brota nele um desejo, um anseio, uma fome, uma sede de justiça. Só que essa justiça vem dos céus, porque Deus sabe julgar. Deus sabe julgar. Deus sabe julgar perfeitamente. Enquanto a nossa justiça ela é corrompida, e eu não digo nossa justiça governamental, eu digo a nossa justiça interior, a nossa justiça carnal. Bem diz a palavra quando fala que o coração é enganoso. Olha que interessante, pois nós dizemos tanto que amamos, mas daqui a pouco estamos discutindo, daqui a pouco estamos usando palavras de baixo calão, daqui a pouco nós já estamos estendendo o dedo, já estamos amaldiçoando, nós já estamos provocando, e dizemos que amamos, e ao mesmo tempo machucamos. Dizemos que queremos bem, mas na verdade, dentro de nós, a gente está torcendo que aquela pessoa ela paga. Isso eu digo de exemplo simples. Eu vou usar um exemplo básico aqui. Tá eu aqui decidindo algo e a minha esposa também decidindo o mesmo algo, mas só que de um modo diferente. Só para vocês entenderem. Tá? Então nós temos dois caminhos, mas o alvo é o mesmo. E eu digo que a amo. E ela também diz que me ama. Só que muitas vezes essa situação ela se torna ferrenha, ela se torna uma disputa, porque eu quero ir de uma maneira e ela quer ir de outra maneira, e nós não paramos para refletir que nós temos duas opções, pelo contrário. E quando uma das pessoas cede, não, então vamos fazer do seu jeito. Mas só que na verdade o nosso interior está dizendo assim, tomara que ela pague. Tomara que dê errado só para ela ver que eu estou certo. Ai, irmão, o cidadão do céu não age assim. Cidadão do céu vive o que diz a palavra, é bom que andemos em dois, porque quando um cai o outro levanta. Cidadão do céu vive o que está escrito, um ao outro ajudou e ao teu irmão diz, esforça-te. O próprio Senhor Jesus dizendo, aquele que me ama guarda as minhas ou a minha ou os meus mandamentos. Aquele que me ama vive por ela, vive pela causa. E você, hoje eu te convido como cidadão que nós dizemos que somos do céu. Qual tem sido a causa que você tem lutado? Qual tem sido a causa que você tem ferrenhamente brigado? O que tem sido? Qual é a luta que você chamou para si? Fala, só largo quando eu ver a vitória, assim como foi Jacó. Como diz a palavra, naquela briga, vamos colocar assim, na disputa com um servo do Senhor ou um anjo.
Vamos colocar assim: eu só te largo quando você me abençoar. Irmãos, esta luta vale a pena lutar. Esta luta onde você vai para o joelho em oração e diga: Senhor, me instrua, me ensina a crucificar a mim mesmo com Cristo, com Jesus, e nascer com Cristo, uma nova criatura. Senhor, me faz vaso novo. Senhor, arranque esses lodo. Senhor, remova isso de dentro de mim. Irmão, como essa luta é boa. Sabe por quê? Porque quando o Senhor vê a sinceridade do nosso coração de mudança, de transformação, Ele, como o oleiro, Ele transforma, Ele habilita. Olha a diferença em eu dizer que eu sou um servo de Deus, mas eu agi como um servo de Deus. Olha os cenários que eu apresentei aqui. Um homem chega e ele coloca tudo para fora. O que aconteceu com Deus dos nossos pais? Olha aqui onde eu estou. Olha aqui, eu estou aqui. Estou malhando o trigo no lagar. Aqui não é lugar de malhar trigo. E vem os filisteus e leva todas as nossas plantas. E aí o cidadão diz uma palavra: vai nesta tua força. Irmãos, eu queria saber, eu começo a refletir como essa palavra bateu dentro dele. Como suou dentro dele. Eu estou aplicando, meus olhos estão no lugar errado, os meus olhos estão na situação errada. Irmãos, quantas vezes situações tão pequenas têm nos consumido, têm carcomido o nosso intelecto. Como nós temos ouvido esse ditado: aí fazemos tempestade em copo de água. Gente, em verdade, cidadão do céu não se embaraça com essas coisas. Cidadão do céu não perde tempo com o que não edifica. Aleluia. Cidadão do céu tem sede. Sede do que? Demais. Quando Paulo, aqui mesmo nesse capítulo que eu li, ele diz assim: eu larguei tudo isso para que eu tenha mais. Eu larguei tudo isso para que eu seja achado em Cristo, para que naquele grande dia eu seja salvo. Olha o anseio deste homem. E quando nós falamos de coisas, embaraçar com coisas terrenas, irmão, cidadão dos céus, vive estas leis, vive este mandamento, vive esta palavra. Ai, mas a gente escuta assim: mas é difícil. Irmãos, já vencemos tantas coisas difíceis que pareciam aonde o meu sonho. Eu falo que eu tinha sonhos que eu falava assim: é distantes, mas não são impossíveis. E hoje eu estou vivendo elas. Tenho vivido esses sonhos. E não deixei de sonhar. Estou trabalhando para conquistar. Aos meus olhos eles estão distantes, mas eu não olho, eu não ando mais por estas vistas. Eu ando por fé. E fé é isso, é você saber esperar com paciência no Senhor. Cidadão do céu, ele se deleita na palavra. Um cidadão do céu, ele tem prazer em ajudar. Um cidadão do céu, ele age desta maneira. Ele olha para uma situação como Jesus olhou para aquele cego, e movido de íntima compaixão. Mas você observa que um cidadão do céu, ele é extraordinário. O que queres que eu te faça? Se o Senhor, pelo teu Espírito, se manifestasse agora diante de ti e falasse para você e perguntasse para você assim: o que queres que eu te faça? O que você falaria? Irmão, quantas vezes a gente está pedindo solução financeira? Quantas vezes nós estamos falando: muda este, Senhor, muda aquele, Senhor, muda isto, Pai. Mas não falamos assim: Senhor, eu não quero mais ser essa mesma pessoa. Senhor, eu não quero mais ser consumida pelos meus maus pensamentos. Senhor, eu não quero mais enxergar com esses olhos que só vê coisas ruins, não enxerga mais o lado bom de ninguém. Senhor, eu não quero ser um fariseu que para outras pessoas a lei, mas para mim a misericórdia. Eu não quero mais ser assim. Se o Espírito Santo agora se revelasse e perguntasse: o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ser curado.
Quero ser curado dessa lepra que tem me carcomido no meu interior, que tem minado as minhas forças, que tem criado rachadura no meu interior. E eu não consigo mais reter nada de bom. Senhor, as pessoas têm chegado perto de mim, eu estou tão quebrado, eu estou precisando de ajuda. O que você falaria agora para o cidadão do céu? O que você falaria agora para o Espírito Santo? Cidadão do céu é assim. Se manifesta diante de Maria, mãe de Jesus. E a saudação dele já é diferente. E a mulher já entende que aquela saudação não era normal. E ele diz: bendita és tu entre as mulheres. Tu vais gerar o Salvador. E ela pergunta: como se fará isso? E ele fala: a sombra do Onipotente te cobrirás. A gente do céu age desta maneira. Traz palavras que mudam a vida, traz palavras que mudam, traz palavras que se tornam divisor de águas. Aí eu lanço o desafio para nós que dizemos que somos cidadãos dos céus. Quantas vidas nós temos mudados pelo poder que há na palavra? Ou melhor, quantas vidas nós temos apresentado em oração e a gente tem visto essas vidas sendo mudadas, porque Deus tem ouvido. Reflete um pouquinho agora. Reflete um pouquinho, porque cidadão dos céus é assim. Irmão João Batista diz: voz do que clama no deserto. Irmãos, olha essa intimidade. Voz do que clama. Este homem ia receber instruções e trazia a palavra de Deus. E sabe o que é interessante? Que a palavra ministrada por ele não era uma palavra leve. Arrependei-vos, raça de víboras. Até quando? Até quando? E sabe o que me chama a atenção? Que o escritor deixa aqui narrado. E chegavam e falavam assim: o que eu preciso fazer? Cadê essas mensagens que mudam? Cadê essas mensagens que a pessoa sai com o coração ardendo? Irmãos, eu falo muito, eu não sou contra movimento, eu não sou contra pular, não sou, pelo contrário, eu sou um homem avivado, irmãos, eu sou avivado, eu amo o poder de Deus. Mas, irmãos, eu tenho observado que a palavra, a maior revelação, o livro mais presente, que nos traz narrativas do que está acontecendo hoje, das vindouras, está tudo aqui. Eu amo isso, irmãos. Mas está faltando mais clamor, está faltando mais oração, está faltando mais buscar o Senhor com a cara no pó. Porque cidadão tem medo de perder a cidadania. E a palavra do Senhor nos diz: se nós retrocedermos, o Senhor não tem prazer. Se nós retrocedermos, o Senhor não tem prazer. E eu vou falar algo aqui, irmãos: quantas vezes estamos pensando em retroceder? Ou pior, quantas vezes já... Ou aqueles que pensam que ainda não retrocedeu, mas já retrocedeu há muito tempo. Quer ver? Vamos lá para o livro de Apocalipse. Olha, eu sei as tuas obras. Eu sei quem vocês são. Dá pouquinha força, ainda extrai força. Olha, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Olha, sabe o que o Senhor estava dizendo? Vocês estão fazendo maravilhosamente a obra, mas tem faltado algo em vocês, que é fazer com amor. Por amor, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor.
Alegrei-me quando chega aquele meu determinado horário que eu vou orar, conversar com o papai. Me alegra quando eu separo aquele tempo, é onde eu vou mergulhar na palavra do Senhor. Cidadão do céu quer mais. Cidadão do céu quer conhecer melhor a sua pátria. Cidadão do céu quer servir melhor o teu reino. Cidadão do céu quer se ser melhor. Ele quer andar em santidade. Ele não quer andar em santidade para mostrar que ele é santo, não. Ele quer andar em santidade porque ele é feliz pela grande obra do Senhor Jesus sobre a tua vida. Ele não precisa, ele não anda mais ansioso com coisas terrenas, porque ele sabe que essas o Senhor suprirá. Não, eles andam sim, sempre querendo agradar ao Senhor em tudo. Por quê? Porque ele sabe que nessa cidade há um rei. E este rei está vivo. E é por ele estar vivo que eu posso crer no amanhã. Fique com esta palavra. Medite. Examine. Nós muitas vezes temos o hábito de dizer assim: bem que fulano poderia estar ouvindo esta palavra. Não, meu irmão, esta palavra é para você. Vocês sabem por que eu digo isso? Porque eu também já fui um destes. Bem que fulano poderia... esta palavra é para fulano. Não, esta palavra é para você. Porque quando você se encher, quando você entender, quando você compreender e permitir a palavra te limpar, quando você for dizer esta mesma palavra para a pessoa, a mudança pode vir também. E agora você não é apenas mais um, mas sim serão dois, caminhando com o mesmo propósito. Quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade. E eu gostaria que, se possível, você fechasse seus olhos. E eu quero encerrar essa mensagem orando por nós, porque somos um corpo. Hoje eu sou o que está servindo, mas eu só posso servir aquilo que eu experimentei. Não tem como eu servir algo que eu ainda não experimentei. Não tem como eu falar de algo se eu ainda não vivi. E irmãos, vamos com tudo. Vamos se arrepender se preciso for, mas vamos nos tornar cidadão dos céus. Porque são esses que o Pai procura, os verdadeiros adoradores. Oremos juntos. Pai bendito, eu te louvo. Eu te louvo, Pai querido. Como tu és zeloso, como o Senhor é um Pai que cuida, como o Senhor nos exorta, Pai, mediante a tua palavra. Eu sou feliz por isso, porque eu entendo que isto é amor, pois o Senhor só corrige aquele a quem o Senhor ama. Pai, que nós possamos hoje, no que foi ministrado, pegar a nossa porção, o que ainda é preciso renunciar, que nós possamos renunciar. O que é preciso tirar do meio, Senhor amado, que tem causado ou escândalo ou distração, que nós possamos nos desprender. Mas para isso nós precisamos da força que vem de Ti, Senhor. Então eu te peço, Espírito Santo de Deus, nos ajude, pois eu sei que o Senhor chora e geme conosco, para que assim nós possamos dizer: já não vivo mais eu, oh glória, mas Cristo vive em mim. Que nós possamos ser limpos pela Tua palavra, para a glória do Teu nome. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe o seu lar, a sua casa, o seu casamento. Que o Senhor te fortalece e te guarde e te conduza para cada dia mais nós crescermos em conhecimento e também em graça.
Que a paz esteja com todos. Amém.